coisas, eu ele de me disseram. Eu nem fiz correção de português, de coordenação, foi saindo, né? Então, está até aqui no meu rascunho. Me disseram, e eu não acreditei, que o tempo ensina muitas coisas e que é tolice achar que sabemos tudo. Me disseram que o amor verdadeiro se constrói com o tempo e que ele fica forte a cada nova estação e que é muito mais do que uma simples paixão. Me disseram que nossas convicções mudam e que devemos temer a Deus e guardar o coração. O restante muda o tempo todo. Me disseram que ser pai era bom, mas ser avô é incomparável. Isso eu ainda não aprendi. Me disseram que a beleza é passageira e que caráter, amizade, sabedoria e amor são maiores do que a aparência. Me disseram que a vida começa aos 40. E isso digo para vocês daqui a 2 meses, quando completá-los. Me disseram que casar cedo seria estupidez e que bom mesmo é somente namorar. Me disseram muitas coisas durante a minha vida. Algumas delas comprovei que eram verdade. Outras ainda vou descobrir. Outras discordei plenamente. O que sei é que há 21 anos conheci uma pessoa espetacular, trabalhadora e teimosa, linda e vaidosa, forte e dependente, amiga e inteligente. Conheci uma mulher que me tirou do lugar comum, que me fez crescer como homem, que desafiou-me a crescer como cristão, que me ensinou o que é o tal amor que cresce a cada ano. Essa pessoa me ensinou a cumplicidade, a parceria, que me fez feliz demais e que me mostrou o valor de tudo que sou e tenho. Faltam palavras para descrever tudo o que você representa para mim. Só sei que te amo a cada dia mais, mesmo quando você me irrita profundamente. Com suas manias de limpeza, de querer sempre o melhor. Obrigado pelo riso, pela amizade, mas muito mais pelo amor intenso e pelo exemplo de mulher virtuosa, cujo valor excede o de muitas joias, cuja força e dignidade são seus vestidos. Hoje posso dizer, como escritor de Provérbios, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Parabéns pelo seu dia. Queria chamar a Jussara aqui para entregar uma lembrancinha, em nome da diretoria. Agora as crianças podem descer. É aniversário dela, viu, gente? Irmãos, nós estamos num feriado prolongado, né? Algumas pessoas viajando, algumas pessoas acomodadas nos seus sofás. Mas antes da gente começar, eu não sei para você, mas eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Aqueles que conhecem professores sabem que professores nessa fase do ano estão extremamente estressados, cansados, não vendo a hora achando que vai chegar 2018, mas 2017 não vai chegar nunca, né? Então, os professores estão cansados, os profissionais que estão próximos de férias também estão cansados. O ano foi bastante... por mais que a gente pense que foi diferente, foi igual aos outros anos, mas todo ano que envolve uma crise financeira nos abate profundamente, né? Nós somos pressionados, a gente pensa que a gente não se preocupa com tudo, mas falta tudo, né? E no final das contas falta o chão. Então as pessoas vão chegando no final do ano, vão se sentindo bastante cansadas. Eu digo para vocês que o pastor sente a mesma coisa,
O cansaço nosso é mais no nível mental, porque a gente estuda, transmite, ouve, aconselha. Então a gente trabalha muito com a parte mental e coração, né? Então é outro tipo de cansaço, né? Não é um cansaço físico, não é um cansaço necessariamente de estresse. Cada um tem o seu nível, né, de cansaço. Eu digo para vocês que esse ano, estou bastante cansado, assim, mentalmente, né? E não porque tenha acontecido algum problema, nada disso, simplesmente é normal, como qualquer ser humano, a gente chega em determinado momento, a gente cansa. Então, cansa de simplesmente pensar, às vezes a gente quer simplesmente não fazer nada, né? A gente precisa de um tempo para descansar. Tanto é verdade isso que quando o Senhor cria, no Antigo Testamento, lá um dia de descanso, o Shabá, o descanso do trabalho, no Novo Testamento ele é necessariamente na figura de Cristo Jesus. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. E a gente precisa buscar isso nele todos os dias. Mas chega um determinado momento que a gente também precisa parar com o corpo, né? Então, se você vai ter um tempo nessas férias, preencha suas férias com um tempo para você não fazer nada. Descanse sua mente, descanse sua alma, descanse seu coração. Viajar é bom, mas não viaje muito, porque até viajar muito cansa, né? Faça aquilo que realmente traga paz ao seu coração, né? Aprenda a fazer isso semanalmente, mas se você tiver férias nesses últimos meses do ano, ou até no começo do ano, descanse, né? Dê ao seu corpo o merecido descanso, porque o Senhor nos fez também para isso, né? Hoje nós vamos para o segundo estudo, e tendo em vista essa questão também, toda a dificuldade que a gente tem às vezes de assimilar muita coisa quando a gente está cansado, hoje nós vamos ser bem direto, vamos direto ao ponto. Nós vamos pegar pontos específicos, e eu vou tentar reduzir hoje de 50 minutos para 30 minutos o nosso estudo, mas porque o objetivo era bem direto, para a gente pensar no Sermão do Monte. Eu reduzi, vou continuar na semana que vem. Então nós vamos falar de 3 pontos específicos, mas que envolvem decisões que a gente precisa tomar. Na última semana, nós começamos então essa série Ponto de Decisão, e voltamos a estudar o Sermão do Monte, algumas provocações que o Sermão do Monte nos faz, que o Senhor Jesus nos faz naquele texto, pegando algumas áreas específicas da nossa vida, e nós vimos que a palavra provocação, diferente do que a gente ouvia, né? Ele está me provocando, né? Ele está me tirando do sério. Filosoficamente, né? Hoje em dia é muito usado a palavra provocação para algo que nos tira do lugar comum, para algo que nos tira de uma maneira padronizada de fazer as coisas. Então, necessariamente, provocação não é algo ruim. Pode ser algo muito bom, que nos tira do jeito comum de fazer as coisas. E o Sermão do Monte, de todos os textos bíblicos, talvez seja aquele que mais densamente tem essa ideia. A ideia de nos tirar do lugar comum, nos tirar da maneira padrão de se fazer as coisas. As nossas escolhas, por exemplo, acabam revelando o caminho que nós temos escolhido. Nós falamos na semana passada que às vezes quando a gente faz a pergunta para as pessoas: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? A gente faz isso no dia do batismo, né? A pessoa diz assim: eu creio. E aí, mas Ele é Senhor da sua vida? Ele é. Aí a gente canta, aí a gente ouve estudos, mas no dia a dia, as nossas escolhas acabam refletindo que não necessariamente Ele é o Senhor da nossa vida, porque as nossas escolhas contradizem as nossas palavras. Isso é muito comum encontrar lá nas palavras de Jesus, quando Ele começa a questionar a religiosidade. Né? Ele começa a questionar aqueles que dizem servir ao Senhor, que desprezavam aspectos fundamentais, como misericórdia quero e não sacrifícios. Então, quando as pessoas elas escolhem um padrão de comportamento e pautam a sua vida nesse padrão legalista de ser, eles estão seguindo um padrão que é muito aquém do projeto de amor, de compaixão, de misericórdia e de desfrutar da graça que nos basta. Então Jesus ele começa a provocar as pessoas, provocar nas pessoas uma reflexão profunda sobre isso, né? Muitas vezes, por nossa boca, nós confessamos a Jesus, mas em nosso coração, os nossos ídolos são outros, né? Nós criamos ídolos que
colocamos à frente do nosso Senhor Jesus. Por um lado, nós sabemos que os cristãos são pessoas normais, que cometem erros. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Uma pessoa pode estar num momento ruim, em que os seus caminhos são caminhos que estão perigosos, né? Muitas vezes cristãos erram no meio da jornada, e isso é muito comum. Então, por um lado, os cristãos erram como qualquer outra pessoa, né? O problema é que muitas vezes as pessoas que sabem que nós somos cristãos, quando nós erramos, dizem o seguinte: lá vai o crentinho, o crentinho de meia tigela, né? Lá vai o cristão, mas não diz que é cristão, faz essas coisas, né? Então, por um lado, a gente erra e as pessoas elas estão ali prontas para nos acusar. Por outro lado, como cristãos, a maior parte da nossa vida deve ser de boas escolhas, de bons testemunhos, né? A gente não quer que a transformação aconteça de uma hora para outra. A transformação ela vem com o tempo, mas também a gente não pode achar que ela nunca vai ocorrer. Muitas vezes a gente vê cristãos que caminham como se a transformação nunca fosse ocorrer. E aí a gente começa a ver que pelos frutos a gente conhece uma árvore, né? Não é que o erro não ocorra, mas a questão é que quando o erro se torna a regra e o acerto se torna a exceção. Aí a gente começa a ver se realmente a divina semente, ela brotou dentro de nós, né? Na semana passada nós iniciamos com a lista das bem-aventuranças, como a referência da transformação que ocorre dentro daqueles que realmente entregam suas vidas a Jesus. A grande questão, irmãos, lá nas bem-aventuranças, é que a gente vê simplesmente um lado da ideia. Por exemplo, feliz, bem-aventurado os pacificadores, né? Porque verão a Deus. Então a gente acha que essa ideia é o seguinte: eu me esforço para alcançar isso. E a ideia do Sermão do Monte não é essa. É aqueles que realmente entregaram suas vidas ao Senhor, sofrem uma transformação tal que se tornam pacificadores. E não necessariamente eu trabalho e eu alcanço. Essa ideia humana é totalmente antibíblica. Não é eu trabalho e eu alcanço. Minha vida é entregue nas mãos do Senhor, Ele opera essa transformação em mim, e eu sou então bem-aventurado porque o fruto dessa transformação é eu me tornar um pacificador. Você entendeu? Então, essa lógica precisa inverter. E nós vimos isso na semana passada. Então, em resumo, pode passar, Lúdio. Em resumo, provocação é ser desafiado, é instigado, inspirar para que tomemos algumas decisões em nossa caminhada, tá? Então, essas provocações, na semana passada, se resumem no seguinte texto. Pode passar. O reino dos céus e a verdadeira consolação não é dos arrogantes, mas dos pobres em espírito, que reconhecem suas fraquezas, dos que choram por seus pecados e buscam conforto no Senhor. A herança é dos humildes e não dos orgulhosos. A satisfação plena será dos que têm fome e sede de justiça, e não dos egoístas e individualistas, que vivem pensando apenas em suas vontades e verdades. Alcançarão misericórdia os que forem misericordiosos. Somente os puros de coração verão a Deus. Somente os promotores da paz, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. O reino dos céus está reservado para aqueles que são perseguidos por viverem em prol do Evangelho. Irmãos, esse é o resumo do que vimos na semana passada. Agora, nós vimos também, depois das bem-aventuranças, o seguinte, pode passar, Lúdio, que essa transformação interior impulsiona o servo de Deus a ser sal da terra e luz do mundo. O Sermão do Monte, ele começa ali na ideia das bem-aventuranças, do cumprimento da lei, ele cai na ideia de sermos sal e luz. Então, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós então passamos a dar frutos dignos dessa transformação, e então somos sal da terra e luz do mundo. Não por nosso esforço, mas pela transformação que ocorre dentro de nós. Então nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, através de uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Ou seja, uma justiça que não é simplesmente aparência, discurso, mas que se manifesta em práticas sinceras, verdadeiras, frutos de um coração guiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o que nós vimos na semana passada é que as ações dos filhos de Deus, ao serem luz, destacam-se numa sociedade que está em trevas. Vimos que não matar não é suficiente, é preciso vencer o ódio, vencer o rancor. Vimos que não adulterar não é suficiente. A transformação que Deus opera em nós, ela
opera tão profundamente que nós passamos a ter um olhar tratável. Ou seja, o desejo mal, qualquer pecado que desagrade a Deus, ele passa a ser vencido pela atuação do Espírito Santo em nós. Então não é simplesmente eu não adulterei, eu não matei. Eu, pela atuação do Espírito Santo, tenho aprendido a não odiar. Eu tenho aprendido a perdoar. Não porque eu posso, mas porque é Ele que opera em mim, tanto o querer quanto o efetuar. É isso que o texto está mostrando para a gente. Então vamos esquecer aquela regra. Eu alcanço, e então sou bem-aventurado e alcanço o reino de Deus. Isso não existe. Eu sou alcançado, logo a transformação ocorre, eu posso tropeçar no meio do caminho, mas Deus vai me ajudar a ser sal da terra e luz do mundo, no mundo que está em trevas. Tudo isso nós vimos no capítulo 5 de Mateus. Mas o Sermão do Monte continua, e o capítulo 6 revela mais algumas lições, e faz mais algumas provocações, e nós vamos direto ao ponto. É uma provocação só, mas dividida em alguns aspectos. Vamos lá, pode passar. Vamos lá para Mateus 6, versos 1 a 18. Mateus 6, versos 1 a 18. Pode passar para mim, Lud? Mais uma? Legal. O que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, é essa questão da autopromoção e da ostentação. Mateus 6, verso 1, conforme está exposto ali, vamos ler juntos, se vocês conseguirem enxergar, acho que está bom. Vamos lá? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, o texto, o capítulo 6, começa dando uma pancada direto naquilo que é o que ele quer trabalhar nessa próxima passagem. Ele continua trabalhando esse tópico durante os 3 pontos que nós vamos ver. Um dos pontos fundamentais que o Senhor nos apresenta, então, é que é difícil de se trabalhar, e que é difícil de se trabalhar, essa questão da autopromoção, que está atrelada ao orgulho. Nós vimos que as bem-aventuranças são combates a pecados fundamentais. Então, por exemplo, ser pobre em espírito é reconhecer que não temos nada para acharmos que somos melhores do que os outros. Então, a pobreza em espírito, diferente do que a sociedade apresenta, naquele contexto, é um combate ao quê? À arrogância. É um combate à arrogância. Por exemplo, ele diz, bem-aventurados os humildes ou mansos, que é um combate ao orgulho. A diferença da arrogância para o orgulho é que a arrogância, eu usei a expressão das pessoas que, de sobrancelha erguida, né? Aquelas pessoas que usam, tipo assim, eu sou melhor do que você, sem razão para isso. Agora, o orgulhoso é aquele que reconhece as suas virtudes e acha que essas virtudes são dele mesmo, que não vêm de Deus. O orgulhoso, com uma pequena diferença, o cara é muito bom guitarrista, e aí quando um outro cara toca lá um violão, ele fala assim, aquele risinho no canto do lábio, né, debochado, tipo assim, sabe nada. Esse orgulho também é combatido nas Escrituras. Então nós vimos que o que ele apresenta nas bem-aventuranças é uma transformação que Deus vai fazendo em nós, quebrando o orgulho, a arrogância, a impureza, quebrando o individualismo, o egoísmo, a falta de misericórdia, e nos transformando para que a gente possa ser luz. Nós somos bem-aventurados porque temos a herança do reino dos céus, mas também nós temos a missão de sermos sal e luz. Então essa é a ideia da transformação. E aí ele continua, que quando ele diz o seguinte, olha, cuidado, porque quando eu falo de obras de justiça, é como Jesus estivesse dizendo o seguinte, quando eu falo que vocês têm que, a sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, eu estou dizendo que você tem que tomar muito cuidado com a autopromoção. Você tem que tomar muito cuidado em ostentar determinadas coisas que você faz. Irmãos, você pode achar que não, mas eu vou falar por mim. É muito difícil quando a gente, um exemplo, se você quiser ajudar alguém, eu pego lá, um exemplo, R$300 dessa carteira, que o Mateus diz que não tem,
Ele deixou aqui, significa, mas tem dinheiro sim, filho, aqui ó. Ó, quinzão, filho, quinzão. Ó, ainda bem que ele é meu irmão, né? Eu pego quinzão, tô sabendo que uma pessoa está passando dificuldade, eu ponho no envelope e entrego para essa pessoa assim, de uma maneira, sem que ela saiba que foi você que deu. É muito mais difícil a gente fazer isso do que a gente chegar e falar assim, olha irmão, tá aqui, ó, eu queria te ajudar, tá aqui, R$15. Porque quando a pessoa sabe que você deu, ela se torna grata. Isso eleva o nosso orgulho. Irmãos, até caridade eleva o nosso orgulho. Até você ser uma boa pessoa eleva o orgulho. Agora, você já imaginou fazendo uma doação anônima? Então é a solução do problema é a doação anônima? Não necessariamente. Porque você pode continuar se orgulhando da doação anônima que você fez. Então, o que Jesus está querendo combater é o seguinte, é mais ou menos o seguinte, você viu o que eu fiz lá? Você já viu a gente fazendo assim? Eu faço isso, você faz isso. Nossa, e aí, gostou do almoço que eu fiz? Eu faço isso para a Viviane, quando eu faço, e aí, tá gostoso? Né? Ela fala assim, tá uma delícia, tá salgadinho, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Mas quando a gente faz essa pergunta, a gente quer receber algum elogio. Então, isso é um perigo. A ostentação e a autopromoção é um perigo na nossa caminhada. Tanto que é que Jesus trabalha aqui. Aí ele começa a trabalhar algumas questões no mercado de trabalho. Nós poderíamos dizer que sem um bom marketing pessoal, não se fixa na sua área de trabalho. O marketing pessoal é a versão soft da autopromoção, em que as empresas, os RHs, os chefes aceitam. Mas facilmente, o marketing pessoal pode fazer com que nós caiamos numa cilada terrível, de achar que nós somos exatamente aquele personagem que mostramos. Quer ver só? Currículo. Como que você coloca as suas características no currículo? Lido com facilidade com as pessoas, sei trabalhar muito bem em equipe, coordenei projetos assim, assim, assado, de sucesso, né? Então você olha para os currículos, você vê ali uma autopromoção, que na verdade não necessariamente é aquilo, mas é aquilo que as pessoas querem ver. E dentro da comunidade cristã isso acontece da mesma forma. Irmão, você quer, eu estava falando com uma pessoa essa semana, e vocês não sabem como que é difícil para quem está à frente de uma classe, de uma igreja, você tem que lutar com a vaidade o tempo todo. Você tem que lutar com a vaidade o tempo todo. E aí, é muito difícil quando você ouve assim, pastor, bela palavra. A pessoa não quer te elogiar, mas a pessoa está dizendo que foi boa palavra. Mas você tem que trabalhar no seu coração todas as vezes que ouve isso. Eu falo por mim e falo por aqueles que já sentiram isso. Para você não achar que é a tua palavra que é boa. Porque a tua palavra não vale nada, a minha palavra não vale nada. Mas é a palavra de Deus através de mim, um instrumento terrível, pecador. Então, a gente tem que lutar com essa questão o tempo todo, em todos os momentos. E quando nós falamos de vida cristã, a simplicidade, a humildade, sermos pobres em espírito e reconhecermos que por melhores que sejamos, não somos dignos de glória e exaltação, isso é muito difícil. O elogio pode despertar dentro de nós o orgulho, a vaidade. Podemos elogiar, mas nós precisamos lembrar que toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Né? Deus usou a sua vida, irmão, hoje. Amém por isso. A gente tem que aprender, sabe por quê? Por mais que a intenção não seja, palavras podem mudar, se a gente começa a acreditar nelas, como se fossem ditas para nós. A própria negação do orgulho e reconhecimento da própria humildade pode ser a maior das vaidades. Não, eu não consigo, eu não me vanglorio, eu sou humilde. Isso pode ser a maior das vaidades. Nós somos orgulhosos da humildade que supostamente temos. Humildade não se propaga, se vive. Ou se tem humildade e se reconhece a luta constante contra a vaidade, ou a promoção da humildade é vaidade, é orgulho.
Jesus sabia disso. Ser sal da terra e luz do mundo é ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, que se vangloriavam de não fazerem determinadas coisas. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano? Né? Então está lá o Jesus contando que os dois estavam orando, né? O fariseu ali, não, porque eu não sou que nem esse publicano, cobrador de impostos, safado, sem vergonha, que faz um monte de coisa errada. Eu não, Senhor, eu dou meu dízimo, eu oro 3 vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então ele estava ali, de joelho, numa posição humilde, orando a Deus, exaltando as suas virtudes, e combatendo o publicano. E o publicano lá, humildemente, dizendo assim, eu não sou digno de estar em tua presença, perdoa-me, Senhor. Quem saiu de lá justificado? Percebe? O religioso ou o pecador? Então Jesus sabia disso. E ser sal da terra é combater essa ideia de autopromoção. E aí, fui questionado semana passada, quando fiz uma crítica pública, e vou repetir, para dizer que tenho convicção do que estou falando. Fiz uma crítica pública ao pastor Silas Malafaia, porque nós, como promotores da paz, nós não podemos debochar dos nossos inimigos. E ele estava, depois das eleições, debochando dos partidos de esquerda, debochando dos ativistas gays, e com o deboche, eu não sou promotor da paz. Eu não sou promotor da paz. Para ser sal da terra e luz do mundo, eu tenho que agir com uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. E essa justiça que excede a dos escribas e fariseus é uma justiça que nós reconhecemos as virtudes dos pastores, mas o movimento evangélico está rumando para um caminho muito perigoso. Porque eu ouvi uma coisa que me entristeceu profundamente, de que os pastores usam recursos, tipo assim, o Walter está passando com um problema no casamento. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, Deus me revelou que você está com um problema no seu casamento. Mas eu fiquei sabendo por A mais B. Eu poderia dizer o seguinte, irmão, está passando com um problema? Posso te ajudar? Mas quando eu digo o seguinte, não, Deus falou comigo e me revelou isso, eu estou me autopromovendo porque eu tenho intimidade com Deus maior do que outras pessoas. E hoje tem se dito muito isso. As pessoas, elas usam essa expressão para se autopromover. Né? Então assim, olha, Deus tem falado no meu coração profundamente a respeito de você. Não estou dizendo que Deus não fale. Deus fala e eu acredito que Ele fale. Mas a grande questão é que as pessoas têm usado esses discursos prontos para se autopromover. Irmãos, e no reino de Deus, olha o que diz o versículo ali, ó. João 3,30. Quem que disse isso? Quem que disse isso? João Batista. Olha o que ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, tem muito cristão achando que a vida cristã é autopromoção. O meu ministério. Irmãos, eu não aguento mais ver ministério fulano de tal. Ministério Zé Silva, né? Ministério Lucas René. Irmãos, eu sei que pode só ser um nome, mas se tornou uma estratégia de autopromoção. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não só em níveis grandes, em níveis pequenos também. Na nossa família, na nossa casa, nos nossos grupos de estudo. Muito cuidado com a autopromoção. E aí ele fala sobre 3 coisas, pode passar. São rapidinhas, mas é só para a gente pensar. Sobre dar esmolas. Olha o que ele diz, ali no verso, vamos passar aqui. Ajuda aos necessitados, verso 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Quem se autopromove, a Bíblia diz que está recebendo uma recompensa puramente humana. Puramente humana. Então é mais ou menos assim, eu faço e toco trombeta. Ao tocar trombeta, a recompensa que eu recebo é, tá bom, obrigado. Eu dependo de você. Ok, e aí? Mas para o Senhor, não significa que tudo que eu faço precisa ser anônimo. A gente não precisa cair num puritanismo desse ponto. Você quer ajudar alguém? Ajude alguém. Não precisa ser anônimo.
O que você não pode é ficar jogando na cara dessa pessoa o tempo todo. E que você não pode é contar para todo mundo que você ajudou essa pessoa. Quer ajudar? Quer fazer alguma coisa boa? Faça. Não toque trombeta sobre isso. Acabou ali, ajuda. Nós não podemos cair na cilada. Quando deres esmolas, faça como fruto de sua nova vida, e não como meio de reconhecimento humano. O que nós fazemos pelas pessoas não deve ser motivo de autopromoção. O fato, e nós somos criados para fazermos e vivermos nessa nova vida. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então é mais ou menos assim: Deus nos transforma, muda a nossa mente e nos inspira a vivermos nessa vida que Ele preparou para nós, e não que nós construímos para nós. Por isso não temos motivos de glória. Então qualquer coisa que formos fazer, que façamos para a glória do Senhor. Então nós estamos refletindo a luz do Senhor, e não é luz própria. Então é mais ou menos assim: você ajudou alguém? Ok, independentemente se foi financeiro, de tempo, qualquer coisa, olha, Deus mudou minha vida e eu tenho a responsabilidade de te ajudar. Ah não, mas você foi uma bênção na minha vida, porque Deus me deu a condição disso. Mesmo que você não fique o tempo inteiro falando, mas que no seu coração você alimente isso. Toda glória seja dada a Deus. Toda glória seja dada a Deus. Irmãos, a gente tem que lutar com isso todos os dias. Você quer um momento que é compreensível? Quando você ajuda alguém e a pessoa é ingrata. Nessa hora, o que nós temos vontade? O que nós temos vontade de falar? Eu te ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, isso é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. É compreensível humanamente, mas aos olhos de Deus, nós não devemos nos autopromover pela ajuda que fizemos. Fizemos e fizemos. Acabou aí o problema. Se a gente continua alimentando, trazendo no nosso currículo, não, porque eu fiz isso, o galardão quem dá é Deus, a recompensa quem dá é Deus. Não coloque pedra na sua coroa antes do tempo. Deixa que o Senhor o recompense na medida certa, no tempo certo. É isso que o Senhor nos ensina. Olha o que ele diz também, segundo ponto, sobre orar. E aí eu vou chamar de devoção pública, ou de uma disciplina pública, porque a gente ora tanto em segredo na nossa casa, quanto a gente pode orar publicamente. Mas aqui eu vou expandir o tema, porque a oração é algo que você pode fazer em casa, mas você pode fazer na comunidade. E quando nós oramos em público, ou qualquer coisa, a oração é simplesmente um dos exemplos, porque na cultura de Israel, eles iam lá no meio da multidão e oravam, como se eles, parece que não tiver tempo para falar com Deus em casa, quer falar com Deus na frente de todo mundo, né? Você já viu aquelas pessoas assim, nossa, mas ele tem uma oração tão bonita. Já viu isso? Isso é um perigo, porque as pessoas começam a acreditar que a oração bonita dela está agradando a Deus. Mas o que agrada a Deus é o coração sincero, e não é a oração bonita. A oração bonita, a recompensa é das pessoas. Todo mundo quer que você ore no aniversário. Sabe por quê? Porque quando você chega no aniversário, a pessoa fala assim, chama o irmão fulano de tal para orar, que a oração dele é bonita. Eu vivi isso muito. Mas a recompensa do elogio humano é humano. A recompensa é humana, é vazia. Agora, quando eu chamo uma pessoa que ora ao Senhor com um coração sincero, e aí sim a recompensa então tudo que a gente faz publicamente, de devoção pública, de cantar, de orar, de falar, de instruir, que seja feito na humildade de sabermos que nós somos vasos de barro, que nós somos instrumentos falhos, mas que graças a Deus, porque Ele escolheu nos usar. Olha que coisa linda, nós não somos, mas somos, e não temos motivos para nos orgulhar porque somos porque Ele escolheu, não porque nós temos luz própria, mas Ele escolheu usar instrumentos impuros. Então é isso que ele diz, A autopromoção, ostentação do que somos e fazemos, a propaganda de nossas boas obras, são uma forma perigosa de orgulho espiritual, que em algum momento virá à tona. Sabe o que acontece com o orgulho espiritual? A gente começa a ter seguidores. E líderes, pastores, músicos,
professores, pessoas que começam a ter seguidoras, elas estão preparando a teia que vai prender e vai distorcer a verdade. Irmãos, nós não precisamos de seguidores. Nós não precisamos de seguidores. O que nós temos que fazer é discípulos. Discípulos de quem? Jesus. Eu posso falar, ele é meu discípulo, porque eu estou discipulando. Mas na verdade, a posse dele não é minha, é dele. Então, eu preciso formar discípulos do Senhor. Se as minhas ações têm gerado luquetes, sabe quem são os luquetes ou não? Já entenderam? Você imagina lá na porta, um monte de rapaz e menina com pompom, fazendo uma torcida para mim? Irmãos, isso não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa. Então, na sua vida, não se orgulhe do que você é. Fique satisfeito pelo que Deus fez em você. Né? Se alegre pelo que Deus tem feito em você. Mas não se orgulhe disso. Porque nós não temos motivos para nos orgulhar. Mas ele fala também, não somente de uma devoção pública. Ele fala de uma devoção particular. E aí a diferença do jejum aqui é porque ninguém faz jejum em público. Jejum é alguma coisa que nós devemos fazer na nossa intimidade com Deus. Qualquer devoção pública é mais ou menos assim. Nossa, irmãos, o que foi? O que está com essa cara? Nossa, estou quebrado. Quebrado por quê? Nossa, 48 horas de jejum e oração. Mas quem precisa saber que você está fazendo jejum e oração por 48 horas? Ninguém precisa saber. Porque por si só o jejum é mais ou menos assim. Você leva, desculpe o exemplo, tá? Mas alguém se sente agradável, assim, muito bem, assim em paz, relaxado, com alguém do seu lado enquanto você está fazendo o número 2? Você se sente feliz? Né? A pessoa está ali, cantando, e você está lá. Aquele momento é seu. Eu sei que tem gente que fala com as outras pessoas ali, mas aquele momento é muito bom sozinho. Porque é você e você. Desculpe esse exemplo, mas na nossa devoção com Deus, existem coisas que são nossas e de Deus. O jejum é uma delas. A oração é uma delas que a gente pode fazer em segredo. Agora, se eu faço em segredo, e chego diante de um grupo e falo assim, não, irmãos, nossa, eu tenho o costume de orar 4 horas por dia. Isso é autopromoção. A sua intimidade com Deus é sua intimidade. Lembre-se, palavra intimidade. Nós não temos motivo para orgulho. O jejum é uma dessas expressões. E o jejum, irmãos, ele não necessariamente, na nossa cultura hoje, ele precisa ser de alimento. No contexto ali, era um contexto de alimento. Mas você, por exemplo, por si só, para reconhecer e priorizar o Senhor, você pode fazer uma escolha de, olha, eu vou ficar essa semana, eu não quero assistir televisão, e não é um sacrifício, eu não vou ganhar benefício com isso, mas eu quero priorizar o Senhor. Ok, faça isso por si só, e não se vanglorie por isso. Não conte para as pessoas. Não chegue na quaresma evangélica e fique lá exaltando que você não comeu manga por 40 dias. Se você escolheu não comer manga ou chocolate por 40 dias, ok, é a sua vida com Deus. Mas quando você chega e fala, nossa, eu não como há 40 dias chocolate. Irmãos, eu não vou falar o nome dessa pessoa. Não é daqui, tá? É do meio evangélico. Numa das palavras que ela deu, incentivando as pessoas a jejuarem, uma pastora, sabe o que ela falou? Aproveita que você está gordinho, faz jejum. Aí você emagrece e glorifica a Deus. Mentira, não cai nessa. O jejum não é para emagrecer. O jejum é para você ter uma intimidade com Deus. Então tem muita baboseira no meio cristão por falta de conhecimento. Irmãos, nenhuma devoção pública, nenhuma devoção íntima, uma disciplina espiritual íntima, precisa ser propagada. A gente tem que fazer isso para glorificar Deus, para nos aproximar mais dEle. Né? Então, nada que nós fazemos
deve ser nessa direção. Quando jejuares, né, qualquer devoção intimista, disciplinas do nosso relacionamento com Deus, deve ficar entre nós e Deus. Mais uma vez, a recompensa para os servos de Deus deve ser buscado em Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Olha o que diz lá nos versos. Só para a gente fez e a gente acabou não lendo os versículos. Olha o que diz o verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E aí, ele fala um pouco mais para frente sobre o jejum, no verso 16, e diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. E olha o que diz lá em Lucas capítulo 12, pode passar. Lucas 12, finalzinho, parte C, até o verso 3. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Irmãos, de uma forma ou de outra, o Senhor conhece o nosso coração. E uma vez eu ouvi uma passagem que mudou a minha vida. Uma mensagem que eu não lembro quem foi o pastor. Mas ele disse o seguinte: todo mundo que escolhe uma profissão ou um ministério para estar à frente de pessoas, é uma pessoa com uma forte tendência à vaidade, mesmo que a sua personalidade não mostre isso. Eu não sei se ele tem razão, mas eu comecei a pensar na minha vida, que tudo o que eu fizer, que seja uma luta constante contra o orgulho e contra a vaidade. Às vezes eu consigo, às vezes não, às vezes a gente falha. E aí uma reflexão final, pode passar? Na oração dominical, que eu gosto de chamar de oração, que alguns chamam de oração do Pai Nosso, que eu gosto de chamar também de oração dos remidos em Cristo, oração dos cidadãos do reino, nós podemos escolher um título para essa oração. Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, está lá em Mateus 6, 9 a 15, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da versão, assim como temos perdoado os que nos têm ofendido, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí o complemento na Bíblia evangélica é: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E aí, se vocês perdoarem os pecados dos seus irmãos, Deus que está no céu perdoará os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem os pecados dos seus irmãos, Deus que está nos céus não perdoará os vossos pecados. O que ele está dizendo para nós, irmãos? Pode passar. É mais ou menos o seguinte: Ele é Pai, na oração do Pai Nosso, de todos, é altíssimo e habita o céu. É santo e precisa ser reconhecido como tal. Na nossa devoção, deve ser para que o reino de Deus seja estabelecido, a vontade dele seja feita em toda a criação. Em relação ao próximo, só somos perdoados por Deus quando aprendemos a perdoar os nossos irmãos. Irmãos, não é questão de obra mais uma vez, porque a verdadeira transformação nos ensina a perdoar o próximo. Devemos buscar o sustento e não a riqueza, o pão diário e não a fartura. Devemos confessar os nossos pecados e pedir que Ele nos perdoe. E para que nós mostremos que realmente somos transformados, que aprendamos a perdoar o próximo. Irmãos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração dos remidos em Cristo Jesus, dos redimidos, né? É uma oração que nos ensina uma vida verdadeiramente devota ao Senhor. Pode passar. Refletindo então e aplicando. A ideia geral, irmãos, de tudo que nós vimos, está em Mateus capítulo 6, verso 1, que nós vamos ler novamente. Vamos lá. Cuidado para não praticarem boas obras, para serem vistos pelos homens, pois isso não trará recompensa diante de Deus.
Vamos lá? Forte. Cuidado para não praticarem boas obras para serem vistos pelos homens, pois isso não trará recompensa diante de Deus. Irmãos, não façam nada para aparecer, principalmente em sua espiritualidade. Pode passar, Lud. Não façam nada para aparecer, principalmente em sua espiritualidade. Quer seja ajudar as pessoas, orar, jejuar, nada do que vocês fizerem que seja para reconhecimento, nem para alívio de consciência, mas que seja pela consciência de que essa é a vontade de Deus, e Ele, em tempo oportuno, há de recompensar. Irmãos, não é para aliviar a consciência, é pela consciência de que Deus nos transforma para sermos agentes de transformação, sem exaltação, e toda a glória seja dada a Ele. Lembra do Bolt? Né? Então, você faz assim, ó, faço para você para glorificar a Ele. Muda a mão, faço por eles para glorificar a Ele. E você? Eu sou só a calha. A calha não é a água, a calha é condutora. O Senhor nos usa como condutores da água da vida. A nossa palavra que seja maravilhosa para as pessoas, as nossas ações que sejam maravilhosas, mas elas continuarão sendo calhas que conduzem a luz de Jesus, a água da vida, e não somos luz e nem água por nós mesmos. Não temos motivos para orgulho, mas para gratidão, porque Deus escolheu nos usar, apesar daquilo que somos. Vamos orar?